Fala pessoal, tudo bom? Sou o Lucas Saturnino e hoje eu quero trazer um vídeo para vocês sobre o processo de saldo devedor dentro da folha de pagamento do SAP HCM. Bom, se você já trabalha com a folha de pagamento, ou até com o SAP HCM na sua empresa, seja você consultor, de qualquer módulo e tem algum contato ou já teve algum contato direto ou indiretamente com a folha de pagamento, ou seja você um analista, um usuário da folha de pagamento dentro do SAP, com toda certeza você já se deparou com algum pagamento da rubrica, por exemplo, barra 561, chamado saldo devedor. E a minha pergunta para você é, você sabe o que é essa rubrica? Você sabe realmente como o SAP faz a geração e por que ele faz essa geração? Por que ela tem aquele valor naquela folha? Isso é bem claro para você? E principalmente, você sabe como que o SAP faz todo o processo de acumulação e depois de desconto desse saldo devedor do funcionário? Como que ele faz esse controle? E ainda mais, será que na sua empresa esse processo está standard? Ou será que já foi modificado, já foi adaptado para a sua necessidade? Será que você sabe todas as possibilidades de adaptação desse cenário? Então fica comigo que nesse vídeo a gente vai detalhar todo esse processo dentro da folha de pagamento da SAP, tá bom? Mas antes, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Já que você chegou até esse vídeo, já deixa seu like, já deixa seu curtir aqui nesse vídeo, Comenta aqui embaixo também o que você vem achando dos nossos vídeos, se vem te ajudando, se não vem te ajudando, se tá bacana ou não tá bacana, tá? E se no final desse vídeo, se esse vídeo fizer sentido para você, se você gostar mesmo, se ele te ajudar de alguma forma, compartilha com seus amigos para que essa informação também possa chegar a mais pessoas, tá bom? Não se esquece também de já se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos, lembrando que aqui no canal tem vídeo toda terça e quinta às 7 horas da noite, tá bom? Bom, então como eu falei, nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o saldo devedor, só que esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou trazer algumas informações aqui na tela para vocês, mas eu não vou compartilhar a minha tela com vocês. Por quê? Porque hoje eu quero falar um pouco mais teórico com vocês, tá? Sobre esse processo do saldo devedor. Primeiro de tudo, a gente tem que partir do princípio do conceito do que é esse saldo devedor. Sabemos que o funcionário ele não pode ter um líquido negativo, certo? Chegou no final do meu mês, chegou no processamento da minha folha, o meu funcionário, o meu colaborador, ele não pode estar devendo para a empresa. Eu não posso descontar dele, mandar um TED negativo para que o valor bata e volta para a conta da empresa, Então o líquido do funcionário sempre tem que ser maior ou igual a zero. E é daí que vem esse saldo devedor dentro do SAP. Vamos supor que o funcionário ele teve um total de R$1.000 de provento, entre salário, hora extra, ou seja lá o que for. Só que o total de descontos deles, em encargos, em qualquer outro descontos autorizados na folha, deu um total de R$1.200. Então R$1.000 de provento menos R$1.200 de desconto, eu teria um líquido de menos R$200. Isso não pode acontecer. O funcionário ele não pode dever ali na hora para a empresa. O funcionário não pode chegar na sua folha de pagamento e ele pagar a empresa ao invés da empresa eu pagar. Então, para esses casos, para que no mínimo o líquido fique zero, que eu não tenha nada, que a empresa não tenha nada a pagar para o funcionário, o SAP tem uma regra interna onde ele gera essa rubrica de saldo devedor. Tá? Então, o saldo devedor nada mais é que a diferença para que o líquido do funcionário fique zero, quando eu tenho esse cenário de um desconto ser maior que provento. Nesse exemplo que eu falei, ele ia gerar um saldo devedor de R$200, porque dessa forma eu ia ter R$1.000 de proventos, mais R$200 de provento de saldo devedor, agora dando 1.200, e eu ia ter o total de 1.200 de desconto. 1.200 menos 1.200, obviamente, dá zero. Bom, e esse processo dentro do SAP, basicamente a gente tem duas rubricas. Eu digo basicamente porque são as rubricas que aparecem para vocês de lá no Olerite, Uma rubrica de provento, que é a barra 561, que é a rubrica chamada saldo devedor, e uma outra rubrica de desconto, barra 563, que é a saldo devedor do mês anterior. Como que funciona em resumo e bem basicamente, bem direto, tá? No mês onde o meu total de desconto é maior que o provento, o SAP ele vai gerar esse saldo devedor, essa rubrica de provento para compensar e zerar esse meu líquido a pagar para o funcionário, tá? Então esse provento ele é gerado no momento onde eu tenho um total de desconto maior que o provento. E esse valor que eu paguei a mais para o funcionário hoje, eu acumulo. Por quê? Porque numa folha futura, onde o provento dele for maior que o desconto, a empresa vai reaver esse valor. É como se eu estivesse dando um empréstimo para o funcionário. Então, nesse momento do pagamento, o SAP faz essa geração da 561 e armazena essa 561 lá no cluster, inclusive sai no lerite do funcionário. No processo standard, no próximo pagamento, no pagamento subsequente logo em seguida, tá?
Seja ele um off-cycle, adiantamento, férias, PLR, 13º, o SAP vai tentar descontar esse valor que foi antecipado lá no passado. Então o que acontece? A partir do valor da minha rubrica barra 561, eu gero a minha rubrica barra 563 de desconto, com o exato valor. Ele vai fazer a apuração de novo. Agora o meu total de provento menos o meu total de desconto, incluindo a minha rubrica barra 563, que é o saldo devedor do mês anterior, isso dá positivo? Se der positivo, né, se o funcionário tiver algum líquido a receber, morreu o assunto e ali já zerou, esse contador parou de contar. O que pode acontecer ainda é que nesse pagamento, total de provento menos o total de desconto, incluindo a barra 563, o saldo fique negativo. Então o que ele faz? Ele gera uma outra barra 561. Né? Que o valor pode ser maior do que o do mês anterior, ou igual ao do mês anterior, ou de repente até um pouco menor. Mas se o meu total de desconto ainda for menor que o meu total de provento, ele vai gerar novamente. Então eu posso ter a 563 de desconto do mês anterior e uma nova 561 que foi gerada nesse pagamento, que é o meu novo saldo devedor que eu tenho. E isso ele vai gerando mês a mês, pagamento a pagamento, ele vai fazendo essa apuração. Sempre importo do passado e verifico se eu preciso gerar um novo ou não, se o funcionário já quitou tudo ali que ele deveria. Bom, e como tudo isso funciona internamente dentro do SAP? De novo, ainda falando do cenário standard, são duas regras basicamente. A primeira é a X060. Essa regra, dentro do meu processamento da folha, dentro do meu esquema de cálculo da folha de pagamento, é quem faz a apuração e a geração da rubrica barra 561. Então, o que ela faz? O meu líquido que eu tenho que receber é maior que zero? Né? É maior ou igual a zero? Se for menor que zero, ele pega exatamente essa diferença desse líquido menor que zero e gera e joga nessa barra 561, né, para equalizar esse líquido. E no caso, zera esse líquido. Então a regra X060 é quem faz essa tratativa, é quem faz essa validação do líquido e a geração da rubrica barra 561. E uma outra regra que eu tenho, que é a segunda regra do processo standard, digamos assim, é a X04A. O que essa regra faz? Ela faz justamente a leitura da rubrica barra 561 do pagamento anterior e traz para o pagamento atual na 563. Então essa regra X04A, na verdade, ela fica antes da X060. Porque primeiro eu verifico se teve pagamento lá de 561 no mês passado e gera a barra 563. Depois, de novo, ele vai passar no meu mês pela X060. Porque com a minha 563, que é o saldo devedor do mês anterior, eu vou verificar se eu vou precisar de novo gerar um saldo devedor. Ou seja, se com essa 563, com esse meu desconto do saldo devedor do pagamento anterior, se mesmo com ele o funcionário agora eu tenho um líquido igual ou maior que zero. Se tiver, morreu, zerou o saldo devedor e não tenho mais essa transição. Se ainda for menor que zero, ele gera de novo a barra 561 e vai fazendo isso mês em cima de mês, até que esse saldo seja zerado. Esse, na verdade, é o processo standard do SAP. Agora, quais são as possibilidades e como que geralmente acontece dentro das empresas, tá? Dentro das empresas, e o que é mais comum, digamos assim, que foge um pouquinho do standard. Lembrando que fugir um pouco do standard não quer dizer que eu vou desenvolver alguma coisa, tá? É que eu vou modificar o esquema standard do SAP, simplesmente assim. Mas todas essas duas soluções que eu vou falar aqui para você, essas duas possibilidades de solução, é sem realizar nenhum desenvolvimento e somente trabalhando com as regras, com as possibilidades de regras, criando regras novas e rubricas novas dentro da folha do SAP, tá? Então, de certa forma, eu estou alterando um pouco o standard, mas sem fugir do standard, tá bom? Sem criar nada a Z. Isso é importante falar. Então, geralmente eu tenho duas possibilidades, ou na verdade eu tenho várias possibilidades, mas eu tenho duas que são mais utilizadas. A primeira delas é, na verdade, fazer com que esse abatimento do saldo devedor não aconteça nos off-cycles. O que geralmente as empresas optam por fazer e o que geralmente acontece na maioria das empresas é que esse saldo devedor do funcionário ele só pode ser abatido na próxima folha mensal ou na rescisão dele, né? Então o que a gente faz? A gente cria regras intermediárias, tá? Entre a X060 e a X04A, tá? Ou até uma cópia da X04A alterando ela, tá? Para que quando eu fizer a leitura da barra 561 do mês passado, eu verificar qual é o meu tipo de pagamento. Se for uma folha mensal, eu descarrego na 563. Se não for, eu continuo acumulando na 561 e vai para o próximo pagamento. Então vamos dar um exemplo. Cheguei no meu pagamento, na minha folha eu tive a geração da minha barra 561. Cheguei no pagamento do adiantamento quinzenal do próximo mês, tá? Ele vai ler que teve a barra 561 no mês passado, aí ele vai verificar, é uma folha mensal? Não, é um adiantamento. Então o que ele faz? Continua acumulando a barra 561 e não gera a barra 563.
Então, dessa forma, no adiantamento quinzenal do funcionário, eu não tenho abatimento de saldo devedor. Vamos supor que nesse mês, depois do adiantamento, ele teve também um pagamento de um PLR. É feita exatamente a mesma conferência. Eu tenho a barra 561 do pagamento passado? Tenho, porque ela continua acumulando. É uma folha mensal? Não, não é. Então eu sigo acumulando também para o próximo pagamento. Então é possível fazer esse tipo de configuração até determinando em qual pagamento eu vou abater ou não. Tem empresa que opta por só fazer esse abatimento na folha mensal e na rescisão, né? Tem empresa que opta em fazer esse abatimento só na folha mensal ou no pagamento de um PLR, por exemplo. O PLR ele pode abater, mas não em adiantamento. E tem empresas que trabalham em fazer o abatimento, assim como é no standard, logo no próximo pagamento, seja ele um 13º, seja ele um adiantamento, seja ele qual for. Mas uma das soluções que geralmente é implementada, então, essa questão do controle sobre em qual pagamento vai ser realizado aquele abatimento, tá bom? Bom, e uma segunda configuração que é muito comum é a gente fazer uma configuração de pagamentos garantidos. Isso geralmente são determinados por verbas relacionadas a acordos sindicais ou coisas do tipo, tá? Ou de repente prêmios que a empresa quer garantir que o funcionário receba aquele valor. Vamos supor que o meu total de provento deu R$1.000 e meu total de descontos deu R$1.200, igual aquele nosso cenário, onde eu teria um líquido de menos R$200, tá? Só que dentro desses R$1.000 de provento, eu tenho uma rubrica de R$100 de prêmio, que essa rubrica eu quero que todo funcionário receba. Ele tendo ou não tendo líquido para receber, eu quero que essa rubrica ele receba. Então o que a gente consegue fazer também através via regras, né, e fazendo essas configurações entre regra X060 e a X04A que eu comentei com vocês. Então a gente consegue criar novas regras para fazer esse pagamento garantido dessas rubricas. Ou seja, a gente configura que fala assim, ó, a rubrica X, Y e rubrica Z, por exemplo, elas devem sempre ser pagas. Então, nesse cenário, onde o funcionário tem R$1.000 de provento e R$1.200 de desconto, sendo que esses desses R$1.000, 100 é de uma rubrica que precisa ser pago, então o meu saldo devedor ele não vai ser só de simplesmente R$200 para zerar o meu líquido. Ele precisa ser de R$300 para que eu possa ter o meu líquido de R$100, que é referente a essa rubrica. Então a gente consegue fazer a identificação desses pagamentos garantidos, tá? A configuração para identificar essas rubricas que possuem o seu pagamento garantido, e a partir dessa configuração ele acrescenta um pouco mais ainda no nosso saldo devedor. Então nesse cenário eu ia ter R$300 de saldo devedor, os 200 da diferença e mais 100 que tem que passar, tem que ficar 100 positivo, que é essa minha rubrica. Isso obviamente vai impactar no seu saldo devedor, mas depois o abatimento desse saldo devedor, ele funciona igual, porque eu vou abater ou não no próximo pagamento, conforme essa regra que eu comentei até anteriormente. Uma terceira ainda opção, que acaba sendo às vezes muito comum na empresa, é o pagamento na rescisão. Muitas empresas optam por fazer uma alteração, ou na verdade no pagamento da rescisão, gerar uma outra rubrica de saldo devedor. Por quê? Porque se o funcionário chega na rescisão, e vamos supor que o total de proventos dele é menor que o total de descontos, ele vai gerar um saldo devedor. Só que por ser uma rescisão, a empresa nunca mais vai recuperar esse saldo devedor. Então é um saldo que eu estou praticamente dando mesmo para o funcionário, né? Para que ele possa zerar ou ter até alguns pagamentos garantidos, né? Muitas empresas optam por, no momento da rescisão, em vez de gerar aquela nossa rubrica de proventa barra 561, gera uma segunda rubrica, né? Uma rubrica Z criada, 9.000 alguma coisa, por exemplo, 9561, por exemplo, como já vi em alguns casos. E pode ter até o mesmo nome saldo devedor, mas o que acontece é que por trás dela ele é contabilizado em uma conta diferente. Geralmente um saldo devedor eu contabilizo numa conta de um saldo onde eu vou abater depois no outro mês, né? Que é um saldo, como se eu faço, como eu falei, um empréstimo para o funcionário. Na rescisão já não, é um saldo que a empresa vai perder mesmo. Então, geralmente, essa perna na rescisão, essa contabilização desse valor na rescisão, ela possui uma conta distinta, uma conta diferenciada. E aí, geralmente, a gente cria uma rubrica para possibilitar essa contabilização de forma distinta. Poderia utilizar a mesma rubrica e fazer essa configuração pelo agrupamento da rescisão? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito do cenário da sua empresa, tá? Mas o que geralmente é feito é solicitado até essa criação de uma rubrica distinta, porque fica mais fácil de eu tirar em relatórios da própria folha, como CWTR e tudo mais, e identificar quem são esses funcionários que tiveram
essa rubrica que será contabilizada de forma distinta. E, obviamente, eu configuro ela em outra conta contábil, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você entender um pouco mais desse cenário complexo do saldo devedor dentro da SAP e também as possibilidades de configuração e, de repente, até de melhorias aí que você pode aplicar na sua empresa, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!